Olá, o objetivo desse vídeo é nós fazermos um react em cima dos slides. Esses slides foram tirados de uma apresentação do Instituto Federal, que eu não vou falar, lógico e evidente que não vou dizer quem é o nome do professor e muito menos qual polo do Instituto Federal eu estou trazendo esses slides. Mas a ideia é mostrar que alguns conceitos precisam ser muito bem colocados para não haver um erro ou uma certa ambiguidade no que se fala. Bom, então vamos falar primeiramente sobre os quadriláteros e a ideia é a gente passar por esses quadriláteros e vermos algumas propriedades e definições muito importantes. Bom, primeiro que eu quero falar sobre o quadrilátero, né, que o professor ou a professora está trazendo aqui, é que ele é um polígono que possui apenas 4 lados. Ok, aí ele vai falar do que é um quadrilátero convexo e de um quadrilátero côncavo ou não convexo. Vai dizer ainda também que todo quadrilátero convexo tem D igual a 2, eu acho que isso é 2 diagonais, né? E a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos igual a 360 graus. Detalhe, tá? Eu tirei alguns slides, eu tirei o nome do professor aqui também, para não evidenciar, né? Porque a gente vai falar algumas coisas que são importantes e não era legal deixar o nome do professor. E eu tirei alguns slides que vão falar de áreas, são conceitos que eu não quero trazer nesse vídeo, simplesmente mostrar algumas propriedades que aqui são ditas. Tá, ok. Trapézio, agora vamos falar em particular dos trapézios. Aí ela fala o seguinte, essa pessoa fala que os quadriláteros são quadriláteros que possuem 2 lados paralelos denominados bases. Pergunto a você, essa é a definição correta? E eu te digo o seguinte, na realidade, nos livros didáticos, existe de fato essa definição de que os trapézios são quadriláteros que possuem 2 lados paralelos. Mas há outros livros didáticos que ampliam um pouco mais essa definição e dizem que os trapézios são quadriláteros que possuem apenas 2 lados paralelos, denominados bases. E isso muda tudo. Quando você coloca apenas, os outros 2 lados, a gente já sabe que não serão lados paralelos. Por quê? O que mostra aí é que, por exemplo, isso daqui é um trapézio, ok? E que um retângulo também é um trapézio. Porque, olha, se você perceber, o retângulo, ele possui 2 lados paralelos, né? Ele possui, na realidade, 4 lados paralelos 2 a 2. Então, se tem 4, tem 2. Então, ele possui, nesse conceito, o retângulo é um trapézio. Está errado isso? Não, não está errado. Mas acontece que na outra definição, de que possui apenas 2 lados paralelos, então o retângulo ele não se encaixaria no conceito de trapézio. Então, nós temos aí 2 vertentes que vão se diferenciar. E eu não diria que nem A e nem B estão erradas ou que nem A e nem B estão corretas. O problema é que quando você entra em uma vertente dessa, você tem que tomar muito cuidado naquilo que é dito, porque tem que ser coerente do início ao final. Por exemplo, também, quando você fala que o conjunto dos números naturais começa pelo número 1, outra corrente diz que o conjunto dos números naturais começa com 0, e que as duas correntes são aceitas, o problema é que toda a sua teoria tem que ter como base o 0 como sendo natural ou 0 como não sendo natural. Então, você constrói todos os seus conceitos baseado naquilo que você escreveu ou que você deixou dito. Bom, vamos lá. E aí, então, além do retângulo, sendo também nesse conceito um trapézio, o quadrado também seria um trapézio, né? Porque o quadrado é um retângulo em particular. E aí, aqui nós teríamos também, por exemplo, um paralelogramo como sendo um trapézio. Ele possui, sim, 2 lados paralelos. Então, todas essas figuras seriam trapézios. E, como eu disse, ok, tudo bem. Para este conceito, até fica mais bonito, a gente vai ver lá no final que você consegue colocar de forma bem simétrica os conceitos a figura, né, que vai representar por balões ali estas figuras. Então, a gente vai ver que o trapézio ele consegue se encaixar bem. É uma definição legal, mas, como eu falei, ela tem que ser coerente do início ao final. Vamos seguir, então, e analisar algumas considerações.
Trapézio isósceles, e aqui eu quero chamar uma pequena atenção. É todo trapézio que possui dois lados não paralelos congruentes entre si. E aí ela já traz uma animação mostrando isso. Aí vejam, há quem fale que no trapézio isósceles os ângulos da base são congruentes. Mas aí, nesta vertente assim, de que o trapézio é aquela figura que possui dois lados paralelos, nós teríamos também, como nós vimos há pouco tempo atrás, aqui no slide anterior, que o paralelogramo ele também é um trapézio. E aí, isso não acontece, por exemplo, trapézio isósceles. É todo trapézio que possui dois lados não paralelos congruentes. Tá, mas eu poderia fazer este lado aqui igual a 10, este lado aqui também igual a 10. São dois lados não paralelos que são congruentes entre si. E aqui eu poderia, então, estar dizendo que isso aqui também é um trapézio isósceles, porque eu não estou falando com relação aos outros dois. É evidente que os outros dois também, no caso do paralelogramo, também vão ser iguais a 10. Mas conforme o que está dito aqui, todo trapézio que possui dois lados não paralelos congruentes entre si. Então, eu estou dizendo que isso aqui é um trapézio isósceles. E a gente sabe que isso daqui não é o conceito de um trapézio isósceles. Então, o que é o que eu acrescentaria aqui? É o todo trapézio que possui dois lados opostos, não paralelos, congruentes entre si. Aí sim melhoraria, porque se você fala em dois lados opostos não paralelos, aí essa figura do paralelogramo já não serviria como um trapézio isósceles, nós restringiríamos mais, tá certo? Então tem que tomar cuidado nesses conceitos. Aí acrescenta-se isso daí, ok. Aí diz que A mais B é 180 graus, tudo bem, aí nada a ser dito, as diagonais são congruentes, também nada a ser dito sobre isso. Ok, vamos passar aqui à frente. Trapézio escaleno. É todo trapézio que possui dois lados não paralelos com medidas diferentes entre si. Todo trapézio que possui dois lados não paralelos com medidas diferentes entre si. Então, perceba, poxa, se eu estou falando que um paralelogramo ele é um trapézio, então o paralelogramo que tem uma medida A que é a medida B, esse também é um trapézio escaleno. Está vendo como a definição tem que ser melhor colocada? É todo trapézio, então a gente já sabe que um paralelogramo é um trapézio, né, neste conceito, que possui os lados não paralelos com medidas diferentes de si. Essa medida aqui é um paralelogramo e não é um trapézio escaleno. Poderia até considerar um trapézio, mas, enfim, escaleno não, né? Porque, veja, esse lado também é B, então esse aqui também é A, então tem medidas iguais. Então, complicado você falar isso. Aí a figura que ele traz até mostra que os quatro lados têm medidas diferentes. Então, perceba que, inclusive, até um retângulo seria, por este conceito que está escrito ali, um trapézio escaleno, porque eu vou ter aqui dois lados não paralelos com medidas diferentes. Bom, vamos seguir aqui para a gente ver algo que vai trazer, são consequências deste conceito aí. Trapézio retângulo é todo trapézio escaleno, então a gente já viu que neste conceito trapézio escaleno pode ser um paralelogramo, pode ser um retângulo, que possui dos lados não paralelos perpendiculares entre si. Então eu estou dizendo que o trapézio retângulo é um retângulo, pode ser um retângulo, ou seja, um retângulo é um trapézio retângulo. Até a gente poderia entender isso, né? Ok, aí vem um problema, todo trapézio retângulo é um trapézio escaleno. Aí a gente viu lá, então, que, por exemplo, todo trapézio retângulo é um trapézio escaleno. E o que dizer deste trapézio, cujo lado aqui, por exemplo, é 10 e esse lado aqui é 10, e que nós tenhamos, por exemplo, essas medidas diferentes. Essa daqui é uma medida e essa medida diferente. Por exemplo, essa medida aqui igual a 12, e aí eu teria que ver qual medida encaixaria aqui, tá? Mas, enfim,
Perceba que isso aqui é um trapézio retângulo, mas ele não é um trapézio escaleno, porque eu vou ter duas medidas iguais. E o que é que eu faria para corrigir? Todo trapézio escaleno é todo trapézio retângulo é um trapézio escaleno. Tá? Então, você tem que ajustar melhor esse conceito aqui. Ó. Todo trapézio retângulo ou cujos lados têm medidas distintas, fica bem comprido, né? Mas, enfim, pode tentar ajustar melhor esse conceito. Mas do jeito que está, é que não pode ser. Aí ele fala, todo trapézio escaleno que possui os lados paralelos, perpendiculares à base. Então, vai colocar aqui os ângulos retos e aqui ângulos não retos. Bom, A mais B é 180 graus, tudo bem. Paralelogramos é todo quadrilátero que possui os lados opostos paralelos entre si. Aí, ok, tudo bem. Aí você vê, olha, se quadrilátero que possui os lados opostos paralelos entre si, então o retângulo também se encaixa como paralelogramo. Isso é verdade. Quadrado também se encaixa como paralelogramo. Isso é verdade. O losango também se encaixa como paralelogramo. Isso, ok. Nos paralelogramos valem as propriedades. No objeto da nossa análise, mas já que está aqui, vamos ver. A diagonal divide em dois triângulos congruentes. Os lados opostos são congruentes. Como eu falei, vale para o quadrado, vale para o retângulo, vale para o losango. Os ângulos opostos são congruentes, tudo bem. E as diagonais se cortam nos pontos médios. Aí vem, todo paralelogramo é um trapézio. Preste atenção, neste conceito em que foi dito em que o trapézio tem dois lados paralelos, ok, todo paralelogramo é um trapézio. Está coerente lá com o que foi dito, né? Pois tem os dois lados paralelos, é aquilo que foi dito lá atrás. Então, essa definição, sim, essa aqui está coerente lá com o começo. Aí vem os retângulos. Retângulos é todo paralelogramo que possui os ângulos congruentes entre si, ou seja, equiângulo. E aí, veja, eu vou mostrar aqui, ó, que tudo bem, não tem problema nenhum. Aí, nos retângulos, além das propriedades dos paralelogramos, valem as seguintes propriedades. As diagonais são congruentes e os quatro ângulos são retos. Bom, show. Mas eu traria, até pelo nome, retângulo, não isso como propriedade, mas isso como definição e o que está aqui em cima como propriedade, que faz muito mais sentido, inclusive com o nome, né? Retângulo é todo paralelogramo que possui os quatro ângulos retos. E a consequência disso, é claro, são ângulos congruentes entre si, que seria um equiângulo. Tá, mas isso é um pequeno detalhe. Depois, o que é dito aí, ó, aí mostra aí que as diagonais são congruentes, e todo retângulo é um paralelogramo e também é um trapézio. Então, está coerente com a primeira definição de trapézio lá. Vamos seguir, então, à frente agora falando sobre a área do retângulo. Bom, essa parte eu vou pular, porque não me interessa ao que nós queremos. Mas, enfim, vamos passar agora para o quadrado. No quadrado, ele diz que é todo paralelogramo que possui os ângulos congruentes, ou seja, ele é retângulo. Eu colocaria que tem os ângulos de 90 graus, ângulos retos, e possui os lados congruentes. Aí ele fala aí em vermelho que é losango. Opa, então peraí. Quadrado é um losango, mas nós nem definimos o que é um losango, né? Mas vamos analisar isso com calma. Então você tem aí o quadrado, você tem os quatro lados congruentes, né? Os quatro ângulos congruentes também. As diagonais, elas cortam formando 90 graus, apesar de aqui não estar sendo dito isso. Mas é também uma característica do losango, por isso que a gente pode dizer que o quadrado é um losango em particular. Aí ele fala que valem as propriedades dos retângulos e todas as propriedades do losango. Todo quadrado é um retângulo, é losango, é paralelogramo e é trapézio. Está coerente também, como eu disse, com o que foi dito lá atrás. E fica até uma definição mais interessante. Aí o quadrado ele é o tudão, né? Ele é o tudão. Mas nisso, é só você ver que aqueles pequenos detalhes que eu falei lá atrás tornam algumas propriedades, algumas definições com uma necessidade de mais refinamento. Não estava perfeito do jeito que estava. Aí vai falar sobre a área do quadrado, vamos passar, o que eu quero mostrar agora é sobre o losango, que é um paralelogramo que possui os lados congruentes entre si. Olha aí, então é claro, essa mesma característica, ou seja, ele é equilátero, é também de um quadrado. Então, o quadrado é um losango.
O losango, ele é um quadrado? Não, não necessariamente, né? Porque o fato de que é um paralelo que possui os lados congruentes entre si, eu posso dizer que ele, sim, ele tem a, essa característica aqui de ter, né? Ele tem os lados congruentes e aí ter os ângulos de 90 graus aqui, todos. Então, sim, esse aqui é um quadrado, apesar da figura. Ou pode ter mais esticado, não. Como, por exemplo, aqui tem na nossa bandeira. E aí, evidentemente, que esses ângulos aqui não são ângulos retos. Eu tenho ângulos opostos obtusos e agudos. Então, o losango, ele é algo que ele foge mais do conceito de quadrado. Quadrado é um losango, mas nem todo losango é quadrado. Então, tá aí. As diagonais formam 90 graus, essa também é uma propriedade, e que o encontro da diagonal é ponto médio dessas diagonais. Então, veja o seguinte, as diagonais são bissetrizes também. Tem mais esse detalhe, né? Vão ser bissetrizes, aqui, ó. Serão bissetrizes e são perpendiculares. Todo losango é um paralelogramo e, portanto, é um trapézio. Então, também, como eu falei, está coerente com o que é dito lá atrás. Aí vem uma figura legal, olha, que o fato de que ele diz que o trapézio é o quadrilátero que possui dois lados paralelos, ele coloca o trapézio como uma figura exterior e que contém todas as outras figuras, né? Contém os paralelogramos, contém os retângulos, contém os losangos e quem está o tudão ali, que é o mais o ponto de interseção, né? O ponto mais interno aqui são os quadrados. O quadrado ele é retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. É uma definição de trapézio bonita, mas ela é também uma definição que, se não for colocada numa prova com muito cuidado, pode levar a ter recursos. Porque quando eu digo que todo paralelogramo é um trapézio, isso está relacionado a uma definição em particular, em uma vertente de definição que é diferente de outra. Então, é muito preocupante, assim, uma questão dessa em uma prova. Bom, isso é o conceito que eu quero trazer e mostrar que também, quando você está trabalhando com determinados conceitos, tem que ter muito cuidado para não acabar sendo incoerente naquilo que você está dizendo, porque tudo tem que ser baseado numa estrutura lógica que faça sentido.